identificar qual parte da personalidade é responsável pelo autocuidado, o que é o falso cuidado e o que nos impede de nos apoiarmos. Como sempre, apresento não apenas teoria, mas também exercícios práticos. No material anterior, escrevi sobre a violência interior, de onde ela vem e como se manifesta. Agora vamos falar sobre o cuidado interior. Quem é responsável pelo cuidado interior? Assim como no caso da violência interna, aqui temos de examinar uma parte da personalidade chamada de pai interno. Como os pais reais, ele pode se comportar de diferentes maneiras, criticando e machucando ou apoiando e ajudando a se desenvolver. Como o pai interno é formado pela cópia do comportamento das pessoas que nos cercaram quando crianças, é o modelo de cuidado delas que se torna nosso padrão interno. De nossos pais, assim como de nossos avós e de outros adultos importantes, herdamos as regras, se é correto cuidar de nós mesmos, e em que situação, e as maneiras, exatamente como cuidar de nós mesmos. Tarefa prática: você se lembra de como seus pais, ou aqueles que os substituíram, que eram próximos a você quando era criança, cuidavam de você, e em quais ocasiões? Eram manifestações regulares só por diversão ou apenas quando você estava doente ou chateado com alguma coisa, e como eles demonstravam autocuidado? Eles prestavam atenção às suas necessidades, ou preferiam desempenhar o papel de vítima e esperar o cuidado dos outros? Como fingimos o autocuidado apenas dos outros e de nós mesmos ocupa um lugar importante em nossa cultura. Mas pena definitivamente não é cuidado. Qual é a diferença? Para mim, eu a formulo da seguinte maneira: a pena é demonstrada àqueles que são considerados indefesos, miseráveis e incapazes de fazer qualquer coisa. O cuidado é demonstrado por aqueles que são valorizados, quem eles querem ajudar a crescer e se desenvolver. Há muito mais fé em uma pessoa quando ela se importa do que quando tem pena. Quando uma pessoa tem poucas oportunidades de receber cuidados, e não sabe como cuidar de si mesma, ela aceita prontamente a pena. E, para ter pena, é preciso estar constantemente em um estado de vítima, ou seja, evitar a responsabilidade e nem mesmo tentar resolver seus próprios problemas. Talvez esse seja um dos fatores que desempenham papel no surgimento das chamadas crianças problemáticas e frequentemente doentes, bem como dos adultos que vivem suas vidas na condição de perdedores. Outra falsificação do cuidado é o hábito de manter um controle rígido sobre si mesmo por boa fé. Isso é essencialmente abuso psicológico disfarçado de cuidado. O autocuidado não significa prazer constante, mas nunca faz com que a pessoa se sinta errada, insignificante e muito menos ruim. Se algumas ações, suas ou de outras pessoas, o fizerem se sentir assim, pare e encontre uma maneira de se proteger. E terceira variante do pseudo-cuidado é fugir dos problemas. Nesse caso, a pessoa coloca óculos cor-de-rosa e se convence de que os problemas não existem, ou se esconde debaixo de um cobertor na esperança de que tudo se resolva sozinho. Essa estratégia é adotada por um adulto se, na infância, os pais preferiram não perceber as dificuldades ou fugiram delas regularmente. Para o álcool, o trabalho ou outros vícios, como resultado desse tipo de cuidado com a psique, a pessoa perde oportunidades de resolver os problemas a tempo, o que nos impede de cuidar de nós mesmos. Analisando minha experiência de trabalho com clientes, destaco 3 motivos. 1. Não entendo porque precisamos cuidar de nós mesmos, podemos viver sem isso. E, de fato, porquê? Em primeiro lugar, porque a única pessoa que está conosco durante toda a nossa vida somos nós mesmos. E, ao nos recusarmos a cuidar de nós mesmos, nos tornamos como uma pessoa que faz uma longa viagem de carro, mas nem sequer abastece o combustível, troca o óleo ou verifica a pressão dos pneus. Até onde ela irá? Ao mesmo tempo, a viagem pode ser não apenas longa, mas também confortável, se você realmente cuidar do carro. Em segundo lugar, uma pessoa que não cuida de si mesma tem pouca capacidade de cuidar das pessoas ao seu redor. E isso é especialmente importante para os pais, pois somos nós que damos exemplo para nossos filhos e formamos os padrões de autocuidado. Há uma parábola que eu adoro, e recomendo a todas as mães que a leiam regularmente. Era uma vez uma família judia pobre. Havia muitos filhos, mas não havia muito dinheiro. A pobre mãe trabalhava arduamente, cozinhando, lavando e gritando, dando tapas e reclamando em voz alta sobre a vida. Finalmente, exausta, ela procurou o rabino para pedir conselhos, como se tornar uma boa mãe. Ela o deixou pensativo. Desde então, ela tem sido como uma mulher mudada. Não havia mais dinheiro na família, e as crianças não se tornaram mais obedientes. Mas agora a mamãe não os repreendia e tinha um sorriso amigável no rosto. Uma vez por semana, ela ia ao mercado e, quando voltava,
Trancava-se em seu quarto durante toda a noite. As crianças eram atormentadas pela curiosidade. Um dia, eles quebraram a proibição e foram ver a mãe. Ela estava sentada à mesa tomando chá com um pão doce. Mamãe, o que está fazendo? E nós? Gritaram as crianças, indignadas. Acalmem-se, crianças. Ela respondeu de forma importante. Estou fazendo de você uma mãe feliz. 2. Não é permitido cuidar de si mesmo. Essa posição se baseia em proibições contra o autocuidado que se originam na família dos pais. Elas podem soar como cuidar de si mesmo é indecente. Cuidar de si mesmo é egoísmo. Você deve pensar nos outros, não em si mesmo. Eu sou a última letra do alfabeto, etc. Essas ideias tinham de ser apoiadas pelo comportamento real dos pais. Viver na posição de vítima, negar a si mesmo os prazeres e a recreação, etc. Ponto de tarefa prática. Se você acha que cuidar de si mesmo é algo errado, responda às perguntas. O que aconteceria se eu começasse a cuidar de mim mesmo? Como será a minha vida em uma semana, um mês, um ano? As consequências serão terríveis ou o contrário? E então, simplesmente tente. Viva um dia, uma semana, um mês cuidando de si mesmo. Descreverei o algoritmo. E então conclua se você deve continuar ou não. Sua conclusão adulta e sua escolha adulta. Às vezes, trabalhar com a proibição de cuidar de si mesmo leva tempo, mas, acredite, vale a pena. 3. Não sei exatamente o que fazer. Sim, fala-se e escreve-se muito sobre autocuidado, mas, como escrevi acima, nem todos nós tivemos exemplos concretos desse cuidado diante de nossos olhos. A maioria de nós não os teve. É por isso que, no artigo a seguir, eu lhe digo em que consiste exatamente o autocuidado e lhe dou um algoritmo que o ajudará a estabelecê-lo. Tarefa prática, para que você esteja o mais preparado possível para o próximo material. Vou-lhe dar uma tarefa de casa, pelo menos, durante a semana, com a maior frequência possível. Faça a si mesmo a pergunta, o que eu quero agora? Se você realiza esse desejo ou não. Depende de você. O objetivo da tarefa é simplesmente começar a ouvir suas necessidades. No próximo artigo, explicarei porque você precisa fazer isso e o que fazer em seguida. Até mais tarde e fique bem.